Minha diretoria, vocês me desculpem a camisa amassada, essas olheiras, mas na verdade eu nem dormi ainda, então eu tô todo enroscado aqui, mas não posso me omitir diante do que a gente está assistindo desde ontem, que é um grande complô, uma grande manifestação da torcida do Fluminense, pressionando a diretoria do Fluminense para demitir o Fernando Diniz. Eu absolutamente entendo o torcedor, o Fluminense é o lanterna do campeonato, não faz nenhum sentido com esse time ser lanterna, o Fluminense não joga bem desde o final do ano passado, as coisas não encaixaram e tal, mas eu coloquei um texto agora no Instagram, e para quem tem preguiça de ler, né, o pessoal gosta, quando sair o filme eu assisto, eu já faço filme, entendeu? Eu vou tentar explicar por que eu acho que essa decisão não é tão simples quanto seria em outros casos, com outros clubes e outros treinadores. O Fluminense pode muito bem, na cabeça do torcedor, chegar e falar assim, então, fora Diniz. Mas e amanhã? Tu vai fazer o quê? Quem é o treinador pica que está disponível? O Cuca estava aí outro dia, não está mais. O Renato está lá no Grêmio. Quem são os caras? Dorival está na seleção. Quem que você tem para você falar, eu vou manter? Porque não adianta você pegar um treinador retranqueiro, reativo, um treinador português, e sei lá, eu que vai chegar aqui e ter uma adaptação e o caralho, porque o Fluminense está querendo resolver um problema de emergência. O Fluminense quer se manter vivo na Libertadores e quer se recuperar no Campeonato Brasileiro para sair dessa situação, ok? Então não adianta ser um cara que vai levar 2, 3 meses para se adaptar, trazer a família, entender o futebol brasileiro, tem que ser uma coisa mais enérgica e mais urgente. Só que demitir o Fernando Diniz, ao contrário dos outros clubes, evidencia uma culpa na diretoria do Fluminense de ter apostado em fazer do todo o seu futebol profissional um elenco montado para um homem. Esse elenco do Fluminense, ele foi montado por Diniz, claramente, ele foi montado por Diniz. Não é que outro treinador não possa trabalhar com ele, não é isso. Mas boa parte desse investimento, renovações de contrato, jogadores mais velhos e tal, só estão ali e foram apostas do Fluminense por causa do Diniz. Então o Fluminense acreditou num projeto a médio e longo prazo que o time do Fluminense passaria a jogar um futebol daquela maneira. Talvez desde a base, não sei. Mas não foi um projetinho de 6 meses. Não foi assim, pega o time que tem e troca de treinador. Quem pode fazer isso é o Vasco, São Paulo, Internacional, que trocaram os seus treinadores e foram contratando seus jogadores durante os últimos anos. O Fluminense, o movimento do Fluminense do ano passado para cá é de buscar jogadores que muitas vezes não estavam jogando bola fora do Fluminense e que o Diniz sabe utilizar. Então, você tem um elenco montado para uma filosofia de jogo do Diniz. A tendência é que qualquer outro treinador possa até melhorar significativamente as coisas, mas vai perder algumas peças de que só funcionam nesse jogo do Diniz. Então, desconfio, por exemplo, Thiago Santos, Ganso, Renato Augusto, o próprio Cano, né? Talvez já com mais idade, o Keno, enfim, vários jogadores que você olha e fala, porra, cara, o Diniz fez esse cara jogar de uma maneira extremamente produtiva. E que não necessariamente você tem certeza que esses jogadores, todos acima de 33 anos, eles vão ter essa condição num time que talvez tenha que ser reativo, ficar indo e voltando, contra-atacando, recompondo o tempo inteiro porque perde a bola lá na frente e tal. A ideia do Diniz era de um jogo compacto com a bola dos pés. Você corre pouco e dá mais piques curtos. E não necessariamente você precisa ficar se desgastando, dando pique o jogo inteiro. Isso favorece o jogador de mais idade e o jogador com mais técnica, né? Porque são passes, a principal coisa que você vai exercitar no jogo é o passe. E quando você quebra essa filosofia, você não está quebrando só um treinador. Você está quebrando aquilo que você acreditou fazer a médio e longo prazo. O Fluminense não montou esse elenco pensando em 6 meses. O Fluminense montou isso talvez como uma filosofia para alguns anos. E eu nem acho totalmente errado. Eu acho que é errado você fazer uma filosofia para um cara. Porque se esse cara sair, e não precisa ele ser mandado embora, mas ele pode receber uma proposta de outro clube e sair. Ele pode receber uma proposta da Arábia e sair. Né? E pronto, acabou. Então assim, você tem um plano B? Você tem um cara para manter essa filosofia? E a resposta é não. Esse é o ponto. Então, eu super concordo com as pessoas que falam, não, tem que demitir, porque a única coisa que dá pra mexer agora é o técnico. Concordo, é isso. O futebol não tem mágica. Você não pode mandar o elenco, você não pode mandar o diretor embora, você manda o treinador embora. Mas junto com o treinador embora, se as coisas não se acertarem, ou se acertarem só um pouco, daqui 6 meses fica evidenciado um erro de cálculo razoável com contratos de maior duração que vão ficar lá vigentes para jogadores que provavelmente não vão ser utilizados ou não vão render o que renderiam na ideia do Fluminense de manter um time com a cara do Diniz. Então o Fluminense não demite o Diniz. O Fluminense quebra um projeto pelo qual ele pagou e acertou contratos a médio prazo. Essa é a dificuldade de se demitir o Diniz. Se fosse outro treinador, já tinha caído. O problema não está na idolatria do Diniz, da Libertadores do ano passado só. O problema está na quebra e na culpa que vai ficar evidenciada, porque hoje você divide a conta. Quando a conta chega, a culpa é do Diniz. Outros torcedores acham que a culpa é da diretoria. Se você quebra tudo isso,
bota o outro treinador, ele vai lá, faz um trabalho ok, mas boa parte do que você contratou fica encostado e você fica pagando, o que a torcida e o que todo mundo dentro do clube vai entender? Foi um erro de gestão. Então hoje você divide a conta, e se o Diniz sair e amanhã vários desses jogadores não conseguirem render sem ele, você vai pagar a conta sozinho. É uma decisão muito mais conceitual do que uma decisão técnica de demitir ou não um treinador.